Abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo. Hoje é um domingo muito lindo, não é isso? Estamos aqui falando a partir do Rio de Janeiro, Caxias, Santa Cruz da Serra, nesse dia tão especial que o Senhor nos preparou, e hoje é o nosso melhor dia. Algumas pessoas nos perguntam assim: por que vocês falam que hoje é o melhor dia? Será que vocês não têm dificuldade? Abençoados. É que ontem já passou. Ontem, se você fez, fez. Se não fez, não vai fazer mais. Amanhã, não sabemos, pertence ao nosso Deus. O dia que Ele nos deu é o dia de hoje. Alegre-se no dia de hoje, porque foi o Senhor que preparou para você. Um dia muito lindo, um dia muito especial. Talvez você esteja aí passando algumas dificuldades, algumas situações, mas saiba que tudo coopera para o seu bem, se você ama o Senhor. Eu declaro que você ame ao Senhor, não é isso? Porque o Evangelho diz que nós que amamos ao Senhor, tudo colabora para o nosso bem. Aquilo que nós vemos também, até aquelas coisas que nós sentimos, que às vezes não nos soa muito bem, isso nos faz até chorar, mas o Evangelho diz que tudo está debaixo do controle do nosso Pai. Então tudo é melhor para nós, abençoados com todas as bênçãos. Temos recebido aí correios de abençoados que têm ouvido a palavra, têm se alegrado, e isso nos dá assim bastante alegria, bastante ânimo a mim e a todos os colaboradores aqui de Santa Cruz da Serra. Estou falando aqui do abençoado Márcio Ferreira, do abençoado João Ricardo, do abençoado Marcos, também estou falando também em nome de outros abençoados que participam para que a palavra corra e seja glorificada. Também recebemos alguns correios, não é isso? Não tão assim felizes, contentes, né? Parece que não entendem, né? Na verdade não entendem, mas é Deus que ilumina os olhos. Nós entendemos, abençoados. Deixa eu aqui te explicar porque que nós entendemos o Evangelho da graça de Deus. Aqui não vai nenhuma inteligência sobrenatural nossa, não é porque você é muito inteligente. Olha, se esse fosse o caso, jamais eu poderia estar aqui. Nós entendemos porque Deus mesmo ilumina os olhos do nosso entendimento. Nós ouvimos a palavra da verdade e Ele, que é Deus, que está aqui no nosso entendimento, Ele ilumina e nós passamos a entender. Não tenha, você que entende, não tenha isso como uma glória. Não pense que você é melhor do que ninguém, porque não é. Nós somos exatamente iguais. Deus que quis que você entendesse, Deus quis que eu entendesse. E o nosso trabalho aqui é falar para que essa palavra corra, seja glorificada e alcance a outros. E para isso eu convido você a compartilhar as mensagens, para que outras pessoas também possam ouvir e ser instruída na palavra, que possa ter os olhos do entendimento iluminados. E também gostaria de incentivar você a se inscrever aí no nosso canal do YouTube, não é isso? Também da mesma maneira, porque é uma ferramenta que faz com que a palavra corra com bastante velocidade. Então é necessário que nós chegamos aí a um número para que isso possa acontecer. Olha, já temos um número aí bem excelente, né? Mas por enquanto ainda precisamos de mais, e peço a você, incentivo a você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Então, abençoados, um abraço também a todos os colaboradores de todo mundo, principalmente aqui do Brasil, né, lá dos Estados Unidos, que pregam essa palavra, o abençoado Orlando Alves, não é isso? Ontem estava ouvindo a palestra do abençoado, excelente, não é isso? Ministro competente dessa graça, o abençoado Raí de Souza também, é um outro abençoado, e outro, a abençoada Vanilda, e tem muitos abençoados que eu não posso aqui falar, senão ficarei aqui uma hora, graças a Deus, que são muitos. Quando nós começamos aqui com essa palavra, para você achar 2 ou 3 era muito difícil, tinha que garimpar muito, mas hoje, graças a Deus, a palavra está correndo, está sendo glorificada. Então vamos dar aqui início aqui ao estudo, a palavra dessa manhã. Mas antes eu gostaria de mandar um abraço, não é isso? Para um casal, né? Dar os parabéns a um casal muito excelente, que são cooperadores desse evangelho, cooperadores da graça de Deus. Estou falando da Marcele Oliveira e de Wesley Lima. Esse era o nome deles de solteiro. Eu não sei como é que ficou agora, porque essa semana eles se casaram, não é isso? Parabéns para
os dois abençoados, principalmente para ele, né? Parabéns para o Wesley, né? Porque ele se casou com uma abençoada muito excelente, nós conhecemos a abençoada, é assim de um carinho, assim da pessoa muito excelente, nós amamos muito, Marcelo Oliveira. Então, abençoados, os nossos parabéns aqui, meu, de toda a família, da graça de Deus. Vamos aqui dar início aqui ao tema dessa noite, ao tema dessa manhã, não é isso? Agora estamos no horário da manhã, que se chama Uma Igreja com uma Limpa Consciência. Uma igreja com uma limpa consciência. E como nós falamos sempre, eu peço a você que pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, anote aí o que nós vamos falar, para que você não seja enganado. Chega de ser enganado. E por falar nisso, eu também gostaria de dizer o seguinte, o que nós vamos falar aqui, não foi Deus que me revelou diretamente, não. Nós ouvimos, como nós falamos sempre, nós ouvimos, aprendemos e estamos aqui repetindo. Eu aprendi esse tema aqui com um abençoado muito especial, muito excelente. Deus mesmo iluminou meus olhos quando eu ouvi. Então agora eu gostaria de repetir para os abençoados. E recebo que mais para frente, amanhã ou depois, você que está ouvindo, também repita esse mesmo tema, esse mesmo assunto, com o dom que Deus te deu, não é isso? Para outras pessoas, para que a palavra corra e seja glorificada. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso trabalho aqui. Então vamos aqui dar início, uma igreja com uma limpa consciência. Vamos ler aqui a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, no versículo 25. Mas veja bem, quando nós falamos igreja, nós aqui não estamos falando da denominação A, da denominação B, não, nós estamos falando daqueles eleitos desde lá, antes da fundação do mundo, aqueles espíritos que Deus escolheu antes de formar o mundo, e que nesses dias ele tem colocado em vários corpos, em vários vasos de barro. Esse que é a igreja de Cristo, aqueles que receberam o Espírito de Deus. É essa igreja de Cristo que nós estamos falando, uma igreja com limpa consciência. Efésios capítulo 5, vamos ler aqui no versículo 25, que diz assim, ó: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou quem? Amou a igreja. Deixa eu aqui abrir aqui um parêntese aqui, porque a religião ela diz que Cristo é noivo da igreja. Veja que diz o Evangelho: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Se fosse noivo, se Cristo fosse noivo da igreja, o Evangelho diria: Vós, noivos, amai as vossas noivas, como também Cristo amou a igreja. Mas não diz noivo, abençoado, diz marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, a ele mesmo, Cristo, se entregou por ela, pela igreja. E o versículo 26, a finalidade, para a santificar a igreja, olha só, o trabalho de Cristo ali na cruz, santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. E o versículo 27, para apresentar a si mesmo, ou seja, apresentar a ele mesmo a igreja gloriosa. Olha só, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ou seja, santa e sem pecados. É essa a visão que Deus tem da igreja de Cristo, da igreja, quando ele apresentou a igreja a ele mesmo, desta maneira. E bem abençoados, é assim, nós pensamos, não é isso? Porque está escrito, o nosso pensamento não é um pensamento carnal, mas é um pensamento do que está escrito. Nós pensamos assim, que deveria estar a igreja de Cristo em suas consciências. É assim que deveria estar a igreja, pensando dessa maneira, pensando que a igreja é santa, pensando que a igreja não tem pecado. Agora, porque, de fato, a igreja de Cristo é santa e sem pecado. Isso é uma posição da igreja. Se você é filho de Deus, se você faz parte da igreja de Cristo, a sua posição em Cristo Jesus é essa, santo e irrepreensível. Não adianta você pular para um lado, pular para o outro, porque isso não vai mudar. Como já falamos aqui, né? Como me ensinou a minha querida vovó, não adianta você reclamar da comida, porque o tempero não vai mudar. Está escrito aqui que a igreja de Cristo, Deus vê assim a igreja, santa
é irrepreensível. Agora, a igreja hoje, que está aqui na face da terra, nesse reino, por estar vivendo nas práticas das obras da lei, jejuando, olha só, jejum, batismo nas águas, monte, santa ceia, dízimo, o que mais? Imposição de mãos e outras coisas, por causa dessas práticas, não se vê santo. A igreja de Cristo hoje aqui na face da terra não se vê santa. Se você perguntar para um abençoado aí do sistema religioso, principalmente o chamado evangélico, ele vai falar, santo eu? Santo só Jesus. Não é isso? Assim que eles falam. Mas está escrito aqui, ó, que a igreja é santa e irrepreensível. É assim que Deus vê a igreja. E essa consciência deveria estar na mente de todo abençoado. Porque se diz que não tem pecado, para que se batizar nas águas? Quando os abençoados eles se batizam nas águas, eles estão dizendo que está em pecado, porque o batismo nas águas era para tirar os pecados. Se você está se batizando nas águas, então você está dizendo que você está em pecado. E a sua consciência não está limpa. A sua consciência não está pura. Porque o Evangelho diz que santo é irrepreensível, sem pecado. Quando você faz alguma coisa diferente, então você está com a sua consciência não limpa. O Evangelho, abençoado, o Evangelho da graça de Deus, as 14 cartas do apóstolo Paulo, que vão de Romanos até Hebreus, nos chama a uma limpa consciência. E nada nos acusa. Às vezes as pessoas até se nos criticam muito e falam assim, vocês pensam que são melhores do que os outros? Vocês dizem que não tem pecado? Vocês dizem que são salvos para sempre? Vocês dizem que estão livres do diabo? Abençoados, o negócio não somos nós, não. Foi Cristo que fez assim. Está escrito. A nossa consciência tem que andar de acordo com o Evangelho. É isso que diz o apóstolo Paulo aqui. Ó. Vamos ler aqui um verso aqui, ó. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. Capítulo 1, no versículo 12. Olha só o que ele diz aí. 2 Coríntios 1, 12. Diz assim, ó. Porque a nossa glória é esta. Olha só, qual é a nossa glória? Não é que nós procuramos isso, que nós nos sentimos assim, nós somos o tal, né? Igual aquela planta, né? Comigo ninguém pode. Não é isso, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal. Olha só, que a nossa consciência, ela não está com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. A nossa consciência, a sua consciência, a consciência da Igreja de Cristo, ela tem que estar firmada na graça de Deus. Temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então, a nossa consciência, ela tem que estar aqui, ó, com simplicidade, com sinceridade de Deus, que é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho diz, nós acabamos aqui de ler, que Cristo, que Deus, vê a igreja santa e irrepreensível. Como é que tem que estar a sua consciência? Uma limpa consciência. Santa e irrepreensível, sem pecado. Isso que é andar na simplicidade, na sinceridade de Deus. Não com sabedoria da carne. Não é com sabedoria da carne. Não com as obras da lei. Porque os abençoados, alguns lá da religião, quando eu também passei por lá, muitas das vezes eu me sentia também santo, né? Porque jejuava, porque mais que eu fazia? Eu ia nos montes, às vezes eu ia, que eu não gostava muito, era meio preguiçoso para ir para os montes, mas às vezes eu me sentia mais forte, mais poderoso. Vigília. Vigília, então, era um caso sério. Eu gosto muito de dormir, não é isso? Vigília era um caso sério. E me sentia. E diz o Evangelho, não são pelas obras da lei. As obras da lei, as práticas da lei, não trazem limpa consciência para ninguém. Não adianta, pelo contrário. Olha só o que diz em Hebreus, vamos ler aqui, né? Acho que ler é melhor do que falar, não é isso? Diz aqui o Evangelho da Graça, Hebreus capítulo 10, no versículo 1 e no versículo 2, o que diz a respeito para quem quer ir se justificar, ou melhor, ter uma boa consciência, porque esse mês eu dei o dízimo dobrado, eu dei o dízimo, dei uma oferta especial, não é isso? Porque até me lembrei agora, uma certa vez, um abençoado, quando eu estava lá em outra
denominação, outra congregação, o abençoado veio me procurar com o envelope, estava bem gordinho o envelope dele, eu vi que tinha dinheiro ali dentro, e ele chegou e me perguntou, o que é que eu faço para dar uma oferta especial, porque eu preciso alcançar uma bênção do Senhor. Olha, abençoado, que coisa difícil foi explicar para aquele abençoado. Não existe obra da lei para te dar uma limpa consciência. De qualquer maneira, você é abençoado. De qualquer maneira. Agora, o que nos faz levar as coisas é a nossa gratidão a Deus. Não existe obra da lei, prática da lei, para nos trazer uma limpa consciência. A limpa consciência, quem nos dá, é o Evangelho da graça de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim, ó, porque, tendo a lei, veja bem, a lei, não é a graça, hein? A lei de Moisés, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, olha só o que diz o apóstolo Paulo, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente, todo mês se faz, não é isso? E se oferecem cada ano, aqui fala cada ano, mas a religião hoje parece que não gostou muito desse prazo de ano, todo mês tem Santa Ceia, todo mês tem dízimo, todo mês tem vigília, todo mês tem monte, nunca pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. E o versículo 2, veja o que diz o versículo 2, de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificando-se uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Se a tua oferta te desse uma boa consciência, você dava uma vez, não dava nunca mais. Se o teu dízimo, se a Santa Ceia que você comeu lá te desse uma limpa consciência, você participava só o primeiro domingo e nunca mais participava. Mas como não te traz uma boa consciência, está sempre renovando o pecado, você está sempre fazendo. O Evangelho diz que isso não resolve, não te dá uma limpa consciência, não te deixa bem com Deus. Por quê? Já acabou. A lei, veja bem o que diz aqui o apóstolo Paulo, a lei era uma sombra, e a sombra não diz a verdade. De maneira nenhuma. Aqui em frente à minha casa agora, por exemplo, estou vendo, tem um pé de laranja que o sol está batendo nela ali, pegando um certo ângulo. E esse pé de laranja não é muito alto, mas a sombra está dando a impressão que ele é gigantesco. Mas a sombra mente. Assim era a lei de Moisés, que o Evangelho diz que era uma sombra, era mentira, mente. E com mentiras não pode haver uma limpa consciência. Todo aquele abençoado que se mete com mentiras, ele não tem limpa consciência. Porque o versículo 1 diz que a lei não pôde aperfeiçoar. De maneira nenhuma. Trazer uma limpa consciência. Aperfeiçoar. Somente os bens vindouros, somente a graça de Deus, o Evangelho da graça, que vai de Romanos até Hebreus, é que pode nos trazer uma limpa consciência, que nos fala a verdade. Que te coloca, abençoado, na tua posição diante de Deus. Você é sem pecado, você é santo. O teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Desde fazer qualquer coisa, ele já havia escolhido você para filho. Tu não é sombra. Veja bem, você não pode viver pela sombra. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da sombra, o fim da lei, é Cristo. Para a justiça de todo aquele que quer ter uma boa consciência, uma limpa consciência. Porque se você se meter com a lei de Moisés, não pode ter, você não vai se ver bem com Deus, você nunca vai estar satisfeito com Deus. Quando eu estava lá na religião, havia aqueles cultos de testemunho, aí sempre vinha algum abençoado e falava, porque eu estou muito feliz com Jesus, e na reunião seguinte, no culto seguinte, o abençoado já não estava tão feliz assim com Jesus. Mas por que acontecia isso? Porque o abençoado estava pautado na sombra. Um dia ele estava bem, um dia ele estava mal. Um dia a sombra estava mostrando alguma coisa boa, mas de repente, por ser sombra, no dia seguinte ele já não estava mais feliz com Jesus. Nós somos a imagem real. Nós vivemos a imagem real. Passe o que passe, venha o que venha, nós vamos estar sempre felizes com Cristo, vamos estar sempre felizes com Deus. A nossa consciência é uma consciência tranquila. Quer saber por quê? Hebreus capítulo 10, um versículo aqui que nós nunca lemos hoje, né? Vamos ler pela primeira vez hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Olha só, por que nós estamos sempre assim, felizes
contente com Deus, passe o que passe, venha o que venha, aconteça o que aconteça. Hebreus capítulo 10, versículo 14, ele diz assim, ó, porque com uma só oferta, e foi o sacrifício de Cristo ali na cruz, nos fez perfeitos para sempre. Perfeitos para sempre. Os que são santificados. É para sempre. A nossa alegria com Cristo é para sempre. Não tem esse negócio, não. Hoje eu estou muito feliz, amanhã talvez. Não, abençoados. É para sempre. Se nós abríssemos o nosso microfone lá na nossa reunião para os abençoados falarem sobre a alegria quanto a Cristo, todo mundo ia falar a mesma coisa. Hoje eu estou muito feliz, todo dia feliz. Por quê? Perfeitos para sempre. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos pela graça, não é pela lei. Nós somos salvos pela realidade. Isso é uma realidade na nossa vida, na nossa consciência. Não existe esse negócio de lei que talvez, quem sabe, não vem das obras para que ninguém tenha uma má consciência. Porque se você se meter com obra, se você se meter com a lei de Moisés, você não vai estar bem com Deus nunca, porque isso é uma sombra. E essa consequência de se ver perfeito, abençoado, deve estar em você. Ser perfeito, a tua mente, você tem que trabalhar isso na sua mente, ter isso constantemente. Sou perfeito, mas não estamos aqui falando do seu corpo físico. Nós estamos falando do teu espírito, não é o corpo, é o espírito. Quando ele nos fez perfeito para sempre, foi aqui, o nosso espírito. O corpo físico, abençoado, agora mesmo, talvez você que sempre nos acompanha, reparou que hoje estou sentado, eu não estou em pé. Porque esse corpo físico aqui, hoje amanheceu com a debilidade aqui na perna e eu não posso confiar nele. Mas no Espírito, o Evangelho diz que eu sou perfeito para sempre. Não tem. Essa é a nossa consciência, uma consciência de perfeição. Não se meta com as obras de Moisés, abençoado. Não se meta. A carne não vai permitir você chegar a uma limpa consciência. Como é que eu vou dizer que eu sou perfeito com a minha perna aqui, a panturrilha aqui, né? Agora é panturrilha, uns anos atrás era a batata da perna. Agora é panturrilha, tá aqui doendo, tá dando fisgada. Como é que eu vou dizer isso? Não, mas o Evangelho diz que o Espírito é perfeito. Para a panturrilha aqui, já tomei um remedinho, daqui a pouco ela vai estar perfeita. Mas o Espírito, abençoado, não precisa tomar remédio, não precisa fazer obra, não precisa fazer jejum, não precisa botar sua cabeça debaixo da mão de pastor nenhum, porque no Espírito você já está perfeito para sempre. Porque a carne, ela vai sempre te mostrar em culpa. Já está me culpando aqui, porque eu pisei de mau jeito aqui, né? Então, poxa, você não tomou cuidado, vai sempre estar me culpando. Não, mas eu sou perfeito para sempre no Espírito. E o versículo 15, Hebreus capítulo 10, versículo 15, diz assim, e também o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo nulo testifica, por quê? Depois de haver dito, e o versículo 16, este é o concerto que falei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, na mente, e as escreverei em seu entendimento. E o versículo 17, e jamais me lembrarei de seus pecados. Olha só, veja o que diz o Senhor aqui. Jamais vai se lembrar do pecado de alguém e de suas iniquidades. E o versículo 18. Ora, onde há remissão dos pecados, não há mais oferta pelo pecado. Não adianta você fazer nada, abençoado, para querer ter uma boa consciência quanto ao pecado, porque não existe mais. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que Cristo aniquilou o pecado. Por isso que diz que não pode mais haver oferta. Por quê? Ele acabou com o pecado, como é que você vai oferecer oferta por alguma coisa que não existe mais? É como você chegar em uma loja e comprar um produto, querer pagar um produto que já se esgotou, não tem mais. Como é que você vai pagar por uma coisa que não existe? Não existe mais condição de você fazer nada pelo pecado, porque Cristo já quitou o pecado. 2 Coríntios 5,19, vamos ler aqui, 2 Coríntios 5,19, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito de pecado, na sua consciência. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Cristo te vê santo e perfeito, não imputa em você
pecado. Essa é a nossa consciência. É assim que tem que estar a nossa consciência perante Deus. Mas acontece que todo cristão, todas as religiões, não importa qual seja a religião, eu não sei por onde você passou, eu não sei qual é a sua religião, mas todas elas consideram o pecado. Por quê? Estão em má consciência. Todos eles estão em má consciência, porque o pecado vai te trazer uma má consciência, porque vai te trazer obras. E obras são sombra, e sombra te traz má consciência. Você tem que entender que Cristo já acabou com o pecado. Hebreus capítulo 6, vamos aqui, vamos avançar mais um pouquinho. Hebreus capítulo 6, também é bem importante, no versículo 4, diz assim, ó. Porque, olha só quantas ofertas do pecado. Porque é impossível. O que é uma coisa impossível? É algo que não é possível. Não vai acontecer mesmo. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e diz o 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, da graça de Deus, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. Então, abençoados, por que é impossível renovar a consciência? Porque a única oferta foi a morte de Cristo ali na cruz, não há outra oferta. Não adianta você querer fazer outras coisas, porque foi uma única oferta. Não há como se ter uma limpa consciência sem entender, sem crer a morte de Cristo ali na cruz. Porque se o abençoado, ele entende que ainda está em pecado, se ele entende que ainda pode fazer alguma coisa para desagradar a Deus, porque na verdade, quando se fala em pecado, é porque o abençoado fez alguma coisa que não agradou a Deus, não é isso? Então, é porque você não entende. Você não entende o que aconteceu ali na cruz. Quando ele morreu, ele aniquilou para sempre. Ele não vê ninguém em pecado. Porque a lei que apontava os erros, foi quitada. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem lei, não tem condenação. Se não tem lei, não pode ter má consciência. Você tem que viver tranquilo, bem tranquilo. Estamos limpos, completamente limpo, temos uma limpa consciência, vivemos abençoados, tranquilos, nós vivemos tranquilos em relação a Deus, vivemos tranquilos, livres de qualquer condenação. Não existe condenação para nós que nascemos depois da cruz. A nossa consciência tem que estar muito bem tranquila. Olha só o que diz aqui Romanos, no capítulo 8, olha só, a religião ama esses versos aqui, mas por causa da má consciência, não entendem. Romanos capítulo 8, no versículo 33, diz assim o apóstolo Paulo. Olha só, olha a pergunta que faz o apóstolo Paulo. Se você tem uma boa consciência, se você está em limpa consciência com Deus, você vai entender isso aqui tranquilo. Ó. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode acusar os escolhidos de Deus? É Deus. Veja bem. É Deus quem os justifica. É Deus abençoado. O versículo 34. Quem os condenará? Quem que pode te condenar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o versículo 35, olha o que diz. Quem nos separará do amor de Cristo? A má consciência de muitos abençoados por aí, por causa da religião, tem afastado muitos abençoados aí desse entendimento. Não que Cristo tenha saído dele, não é isso, de maneira nenhuma ele vai sair. Mas na sua consciência, na sua mente, está afastado de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí o apóstolo Paulo vem aqui, com uma relação enorme, não é isso? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, o espada, e mais uma relação aqui de coisas que poderiam, mas não podem nos afastar do amor de Cristo. Nada e ninguém pode te condenar, abençoados. A tua consciência tem que estar firmada nisso. Foi Cristo quem te perdoou. Foi Cristo quem morreu no seu lugar. Nada que você possa fazer vai mudar essa posição. Foi uma vez para sempre. Vamos repetir aqui,
Hebreus capítulo 10, versículo 14. Com uma só oferta nos fez perfeito para sempre. Então, viva também, abençoados, essa liberdade na sua consciência. Se está escrito aqui que Cristo me libertou, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então viva na tua consciência aí, com limpa consciência, que você é livre. Não viva em pecado, não pense com essa consciência de pecado. Ah, errei, Jesus está muito triste comigo. Não, isso nunca vai acontecer. Porque quando ele te olha, quando ele te vê, ele fica muito feliz. Porque foi ele mesmo que pagou o preço, foi ele que te justificou ali na cruz. De maneira nenhuma ele vai estar triste com você. Uma igreja, olha só, uma igreja com limpa consciência. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem que andar, ela tem que viver com a limpa consciência. Ó, esquece, limpa aqui, ó. Pega lá o bombril, como dizia lá um abençoado, o bombril espiritual, né? E passa aí na sua mente e limpa as 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Aí então, fica uma pergunta que sempre nos fala, sempre quando nós falamos de pecado, que nós não temos pecado, que Cristo já perdoou, que Cristo não leva em consideração os nossos pecados, sempre vem essa pergunta. Às vezes eles mudam assim, né, o contexto, a forma, mas a pergunta é sempre a mesma. Então vamos viver de qualquer maneira, sem se preocupar com nada? Não é isso? Já que de qualquer maneira Cristo vai estar sempre aí satisfeito conosco e não tem pecado e nada pode nos condenar, nada pode nos separar do amor de Deus. Então eu vou viver assim tranquilo, me deu vontade de beber, eu bebo, me deu vontade de fumar, eu fumo, ninguém tem nada com isso. Se eu quiser, eu posso viver assim, eu vou fazer essas coisas. Vamos ler aqui um texto aqui, temos outros, mas vamos ler esse aqui, porque você tem que andar com limpa consciência. Hebreus capítulo 12, olha só o que diz aqui, ó. 12 no versículo 5, diz assim, 12:5. E já, 12:5, esse aqui mesmo, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, olha, palavras do próprio Deus, que foram escritas aqui, nós cremos que pelo apóstolo Paulo. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Olha só, você que quer andar porque tem a consciência limpa, já entendeu que não tem pecado, que pode viver tranquilo, olha só. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Quando for repreendido, porque o Senhor que é o Espírito, o Senhor que te perdoou, o Senhor que não te vê em pecados, o Senhor que escreveu o teu nome ali no livro da vida, o Senhor que esteve lá em Jesus de Nazaré, lá na cruz, o Senhor corrige o que ama, aquele que te ama. Se você entende que Ele te ama, Ele vai te corrigir todas as vezes que você se comportar mal. E você sabe quando você se comportar mal, não é isso? E mais, e açoita a qualquer que recebe por filho. E o versículo 7 diz assim, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Versículo 8, mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E eu recebo que você seja um filho, que toda vez, por causa desse corpo de carne aqui, que nos faz aí o trem sair um pouquinho dos trilhos, eu recebo que o Pai te corrija. E você entenda a correção do Pai e coloque o trem de novo no lugar certo. Porque Ele é o teu Pai, Ele é o Pai do teu espírito abençoado. É Deus quem disciplina. Entenda isso, o Evangelho é bem claro. É Deus que disciplina o Filho. É o Pai dos Espíritos que disciplina o Filho. Não é religião. Olha só, não é religião. Essa semana eu estava vendo o Facebook, né? Aí vi a foto de uma abençoada que eu amo muito, né? Eu tenho assim por ela assim, um carinho muito grande. Eu conheço a família dela desde anos e anos, não é isso? E uma certa vez assim,
para os abençoados entenderem o que é a religião, o que a religião faz, pensando que vai corrigir alguém, não é isso? Eu excluí a abençoada lá do sistema onde a gente participava, por mau comportamento. Eu olhei assim, pai, que tremendo, pai, eu não consigo nem tomar conta de mim mesmo. Fui corrigir a abençoada, mas o Evangelho diz, que é Deus mesmo, é Deus que corrige, não sou eu, não é você, não é o sacerdote, não é o pastor, não é o padre, não é o estatuto da igreja, porque esses lugares chamados de igreja evangélica, cada um tem um estatuto diferente. Não é isso? Se você sair fora, você pode até ser excluído, como eu excluí muita gente, né, por não se comportar por mau comportamento. O Evangelho diz, abençoados, que aqui nossa consciência tranquila, porque é Deus que nos corrige, e corrige com amor, com carinho, porque você é filho, você não é bastardo, você é filho, então Ele vai te corrigir. Ninguém pode te julgar, somente o Evangelho da graça. Deus vai te julgar segundo o Evangelho. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz que as obras da carne são conhecidas. E você vê ali, né? E Gálatas 6,7 diz o quê? O que você plantar, o que vai acontecer? Vai ficar por isso mesmo? Deus é amor, né? Deus é amor, então está tudo bem. Deus realmente é amor, porque por Ele ter nos escolhido antes da fundação do mundo, é muito amor. Não é isso? Quando eu olho para mim mesmo, é muito amor por ter me escolhido. Mas o Evangelho é bem claro, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo que você plantar, porque você é filho, não é isso? É filho, você vai colher. Porque eu sei, porque eu já vi, você também com certeza você já viu, tem alguns abençoados que aprontam, tem umas pessoas que fazem cada coisa, e tu olha assim, e o santo está se dando bem, o santo está andando, está progredindo, e não acontece nada com o abençoado. Parece que quanto mais coisa errada ele faz, mais ele dá certo. Aqui diz o apóstolo Paulo que escreveu, diz que Deus corrige o filho. Deus corrige o filho. Se aquele santo está fazendo tudo errado e não está acontecendo nada, é um alto indício que ele não é filho. Agora, se você deu uma escorregadinha e o papai te deu um tapa aí para você se corrigir, com certeza você é filho. Fique feliz, fique contente quando for corrigido, porque isso é prova que você é um filho e não vai se perder nunca mais. Nunca mais. E veja bem, abençoado, nem a tua consciência humana, consciência natural, também não pode te julgar. Não pode. Romanos capítulo 2, versículo 16, vamos ler aqui, olha só, Romanos capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus vai julgar dessa maneira. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o evangelho que foi dado a Paulo, segundo a graça. É assim que Deus julga os seus filhos hoje. Você quer saber como é que você está se comportando, que nota você tirou na prova? É fácil, abençoado. É só você pegar aqui, olhar aqui em Romanos, e Deus mesmo, o Espírito que está em você, vai te dar um entendimento e você vai saber como está se comportando. Porque o Espírito testifica, o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito se você está certo. E logo, se estiver errado, em seguida vem a correção. Somente Deus, abençoado, através do Evangelho, é que pode, que vai, com certeza, nos corrigir. Somente Deus. O Evangelho é que te apresenta em uma limpa consciência. Você sabe que você erra e Ele mesmo, Deus te corrige. Não vai se perder nunca. E mais, Ele vai estar sempre feliz com você. Quando eu tinha meu pai segundo a carne, não é isso? Às vezes eu aprontava e ele me corrigia. Mas ele nunca deixou de me amar, eu nunca deixei de estar feliz com meu pai. Às vezes eu ficava chateado, né? Mas era a correção do pai. E Deus, da mesma maneira, abençoado, Ele nunca vai estar aborrecido com você. Ele vai te corrigir. E mais, Deus não te castiga, não. A religião de Deus vai pesar a mão. Não vai, abençoado. Ele vai te corrigir com carinho, com amor, com zelo. Porque por você, Ele pagou lá o preço lá, escreveu o teu nomezinho lá no livro da vida, né, com uma só oferta. Então fique bem, tenha isso na sua consciência. Se comporte de acordo com o chamado que ele te foi feito. Vamos aqui, já estamos aqui chegando no final, Colossenses, vamos aqui, a carta que Paulo escreveu a essa igreja de Colosso, no capítulo 1, versículo 24.
Vamos ler aqui só alguns versos rapidamente. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Olha só. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? É o pão, é o vinho? Como diz a religião, tomai o meu corpo, bebei o meu sangue. Não, ó, pelo corpo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, do qual eu estou feito ministro, diz o apóstolo Paulo, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E o versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, todas, e que agora foi manifesto aos seus santos. Versículo 27 diz assim, ó, aos quais Deus quis. Aqui é que está um segredo. Deus quis. Não fui eu que quis, não foi o apóstolo Paulo, foi Deus que quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Entre os gentios, que é, qual é o mistério? Cristo em vós, não é Cristo com você, é Cristo em você, dentro, Cristo em vós, esperança da glória. Versículo 28, a quem anunciamos, olha aqui o trabalho do apóstolo Paulo, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Versículo 29. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. O apóstolo Paulo, ele trabalhava para que a igreja de Cristo alcançasse essa consciência, conhecesse os mistérios que estavam ocultos, mistério que te apresenta perfeito, santo, sem pecado, uma limpa consciência. A igreja de Cristo não pode andar em má consciência. Não pode, é uma limpa consciência para apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Todo homem perfeito em Cristo Jesus, com limpa consciência, tranquilo. A religião não pode. A religião não pode te dar uma limpa consciência. Não pode, abençoado. Se você se meter em qualquer religião, você vai andar mal, vai pensar que é pecador, vai pensar que está perdido, vai pensar que Deus está aborrecido com você. Ninguém pode te dar uma limpa consciência, a não ser o Evangelho de Cristo. Os mistérios que foram aqui, ó, ensinado ao apóstolo Paulo, e ele deixou escrito em 14 cartas, somente o Evangelho da graça de Deus, para te dar uma limpa consciência. Paute a sua vida aqui, ó, de Romanos até Hebreus, esqueça o resto. Aí a gente pergunta, e a Bíblia não serve para mais nada? Claro que serve, para o nosso conhecimento. Temos que conhecer o que é a sombra, para sabermos que nós estamos na realidade, para ter uma boa consciência. Então, abençoados, chegamos aqui, ó, voltamos aqui a Efésios capítulo 5, onde nós começamos. Olha só, Efésios 5, 27, vamos ler de novo, que fala assim, ó, para apresentar, olha só, para que você tem que conhecer o Evangelho da graça de Deus? Para apresentar a si mesmo, falando de Deus, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Só entendemos isso, abençoado. Hoje nós entendemos que a igreja é assim, com uma limpa consciência. Somente com a limpa consciência que você vai entender. Se você se meter com a religião, você vai ler isso aqui 1000 vezes e não vai entender. Mas quando você se mete com o Evangelho da graça de Deus, Deus vai te dar uma limpa consciência. E terminamos aqui, ó, 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 16. Está aqui, diz assim, ó, 16. Abra sua Bíblia e leia também aí, ó. Diz assim, ó, 1 Coríntios 2,16, tá certo? E batizei também a família de Estefanes, além disso, não sei se batizei mais alguém, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Somente com o Evangelho da graça, abençoados, somente ensinando a graça, diz o apóstolo Paulo, que pode produzir em nós uma limpa consciência. Se você se meter de outra maneira, não vai haver limpa consciência. Temos a consciência de Cristo, temos a mente de Cristo em nós. Abençoados,
Eu recebo que essa manhã seja uma ótima manhã para você. Recebo que tudo está bem na sua vida. Que você entenda que uma igreja com limpa consciência é aquela igreja que está respaldada, que está de acordo com o Evangelho da graça de Deus. E te incentivamos a participar conosco para espalhar essa consciência aí pelo mundo, porque hoje, através da internet, nós temos acesso a todo mundo. Te incentivamos a compartilhar as mensagens para que alcancemos a outros, e te incentivamos também a que se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que outros possam ser alcançados por essa palavra da verdade. Abençoados, eu recebo que você já está vivendo uma época de limpa consciência, sabendo a tua posição em Cristo Jesus, sabendo que o que te vem, não te vem por castigo, te vem por correção, porque você é amado de Deus, porque você é filho de Deus, e você conhece a sua posição em Cristo Jesus. Abençoados com todas as bênçãos.